Gravação iniciada, presidente. Muito obrigado. Retornando à sessão do dia 25, turno matutino, a palavra está com o Dr. Jorge Lima. O processo é o item 2 da pauta Express Commodities 2005. Está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Eu vou começar o relatório. Processo 10.730.0011946/2007, Express Commodities 2005 Comercial Exportadora Limitada. Relatório. Trato presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário no valor de R$ 118 mil referente à multa prevista no artigo 23, parágrafo 3º, do Decreto-Lei 1455. Depende-se dos autos que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói submeteu interessada ao rito previsto na Instrução Normativa CRF 228, com vistas a verificar a origem dos recursos aplicados no comércio exterior por ocasião das operações de exportação levadas a efeito pela interessada. Em sobredito procedimento restou constatado que a empresa não logrou comprovar a origem dos recursos utilizados para realizar as operações de exportação. Em síntese, são relatadas as seguintes divergências, que dispensam leitura. Intimada, a interessada apresentou uma impugnação. Em 17 de junho de 2011, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. A empresa ingressou com recurso voluntário. Um relatório. Desculpa, pode passar o voto. Express Commodities 2005 Comercial Exportadora Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico. Da autuação. A empresa Express não conseguiu comprovar a origem dos recursos necessários à exportação realizada através da nota fiscal de exportação 74, de 12 de abril de 2004, no valor de R$ 118 mil, que instrui a declaração de despacho de exportação de 14 de abril de 2004, cujo produto foi vendido à empresa situada em Bremen, República Federal Alemã. O conceito de interposição em operação de comércio exterior 0. A leitura do tópico dispenso por ser matéria de conhecimento da turma. A leitura do voto prossegue ao final das folhas 07. Tópico. O contribuinte foi alvo de seleção local para submeter-se a procedimento especial de fiscalização. A referida seleção para procedimento especial de fiscalização decorreu de cruzamento de informações de natureza contábil, fiscal e de comércio exterior. A partir de extração junto à base de dados da SRF, verificou-se que a empresa foi constituída em 25 de março de 1996, sendo optante pelo Simples. 2. Registrou atividade até o ano de 1998, declarando-se inativa desde o ano calendário de 1999 até o ano calendário de 2003. 3. Declarou à Receita Federal, referente ao ano de 1998, uma receita bruta de R$ 4 mil, tendo apenas mercadorias em estoque no valor de R$ 2 mil, sem qualquer informação de demais recursos com liquidez imediata. 4. Em abril de 2004, iniciou operações de exportação, as quais à época da seleção chegaram a $193 mil e aumentaram a cifra de $323 mil até o encerramento do exercício. 5. Apresentou, ainda, movimentação financeira de $646 mil, conforme exposição de motivos de FL. 31. Os indicadores, incompatíveis, a princípio, com a capacidade econômico-financeira anteriormente declarada, levaram à instauração de procedimento especial de fiscalização. Tópico. Do procedimento especial de fiscalização, em 3 de setembro de 2004, foi expedido um mandado de procedimento fiscal. O
contribuinte foi intimado, nos termos da legislação de regência, comprovar a capacidade econômico-financeira compatível com as atividades registradas em seu nome, os efetivos, funcionamento e participação da empresa nas transações comerciais pertinentes às operações de comércio exterior e a origem dos recursos necessários às operações realizadas, intimado assim a comprovar através dos lançamentos contábeis a origem, a disponibilidade e efetiva entrega dos recursos à sociedade. Mesmo após 4 intimações, não houve resposta alguma da parte do interessado. Tópico: da análise da origem dos recursos utilizados como base para a movimentação do caixa da empresa, é alegado a partir das súmulas 04 do recurso voluntário. A origem do dinheiro está claramente demonstrada pela simples verificação dos extratos bancários anexados à impugnação administrativa, bem como das notas fiscais anteriormente constadas. Para constatar a origem da importância lançadora no auto de infração hora recorrido, em 8 de março de 2004, conforme se verifica pelos já anexados extratos bancários da empresa ASPIN 2002 Comercial Importadora e Exportadora Limitada, foi feita uma transferência no valor de RC-FIM 117.000,00 a título de empréstimo para a empresa Express. A referida importância proveniente da transação comercial realizada pela ASPIN 2002 pela exportação de produtos perante seus clientes, conforme se verifica através do extrato bancário nos dias 1º de março de 2004 e 5 de março de 2004, nos valores de R$ 138.000 e R$ 133.000, respectivamente. A simples análise do extrato bancário da ASPIN 2002 demonstra de forma clara que a mesma possuía plenas condições de efetuar o referido empréstimo em 8 de março de 2004. Cabe ressaltar aos nobres conselheiros que tanto a ASPIN 2002 quanto a Express Code 2005 tem como sócia gerente Helena Cristina Brandi. Fato este que facilitou a realização do empréstimo com o fim de permitir a aquisição de matéria-prima e, consequentemente, a exportação através da Floropes. Devido às empresas serem gerenciadas pela mesma pessoa, o contrato particular de mútuo não foi registrado em cartório de títulos e documentos. Por não ter o registro do SF, a empresa PSAN 2002 não podia receber o certificado de trânsito e realizar o beneficiamento do MEL, conforme determinava o Ministério da Agricultura. Devido a essas necessidades de registros junto aos Ministérios da Agricultura e Fazenda, é que o dinheiro circulava entre as duas empresas administradas e gerenciadas pelo SRA, Helena, ficando assim desprovida de razão a falta de origem apontada e lançada pelo agente fiscal. Como se observa, nobre conselheiro, a origem do capital está claramente demonstrada pelo empréstimo realizado por uma das empresas da SRA, Helena, ou seja, pela ASPIN 2002, e a origem do capital da ASPIN 2002 também está devidamente comprovada, conforme se verifica através dos documentos arrolados à peça de impugnação. Através do empréstimo realizado entre as ASPIN 2002 e a Express Commodities 2005, hora recorrente, foi realizada a compra de 27.000 quilos de mel, junto à Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Araci, através do representante responsável pela aquisição da matéria-prima, mel, conforme se verifica através do comprovante de depósito em anexo. A compra acima relatada foi realizada no dia 9 de março de 2007, com a transferência da conta corrente da ASPIN 2000 para a conta do senhor Antônio, que foram utilizados para a compra do mel através das notas fiscais emitidas pela Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Araci. Além dos valores acima dispendidos, foi pago ainda um valor de R$ 5.000 com despesas de frete. O valor objeto do crédito apurado no auto de infração é proveniente à venda de 19.000 quilos de mel de abelha para a Alemanha, no que tange as notas fiscais de compra anechadas, conforme levantado e exaltado pelo julgador, e nada tem a ver com o fato gerador e período compreendido na fiscalização. Preliminarmente, do razão analítico apresentado, em atendimento ao primeiro termo de intimação, o qual compreendia o período de 1º de janeiro de 2004 a 30/06/2004, verificou-se que o saldo anterior em 1º de janeiro de 2004 na conta Banco Bradesco era nulo, havendo um depósito no dia 6 de janeiro de 2004 no valor de R$ 410.000. Também constatou-se que a conta Caixa iniciou o ano com um saldo transferido do exercício anterior de R$ 20.000. Percebe-se que o valor em caixa é idêntico ao capital subscrito
feito e integralizado pelos sócios. Entretanto, há que se comprovar a disponibilidade e efetiva transferência destes recursos por parte das sócias, não tendo sido estas comprovadas no curso da análise fiscal. Em consulta à declaração de imposto de renda da sócia Helena Cristina Branco relativa ao ano calendário de 2003, esta declarou dispor de bens e direitos que somavam R$224.000, havendo insuficiência de recursos, ou seja, nota de disponibilidade para a efetiva transferência de numerário montante depositado, e que este não poderia ser oriundo da conta caixa pelo mesmo motivo, a saber, ser insuficiente para cobrir o depósito escriturado. Digno de nota é que na apresentação do livro Razão ano 2004, em atendimento ao termo de intimação, o lançamento no dia 6 de janeiro de 2004 no valor de R$410.000 simplesmente não existe, gerando sérias dúvidas quanto à autenticidade dos lançamentos contidos neste livro contábil, bem como o anterior. A argumentação apresentada não explica esse fato. Um agravante quanto à veracidade dos livros contábeis apresentados é detectado em ser informado, pelo Banco Bradesco, que a abertura da conta em nome da Florapis Produtos Naturais somente se deu em 8 de março de 2004, não havendo meios de se efetuar depósitos nesta em 6 de janeiro de 2004. Em cotejamento com as demonstrações contábeis da empresa Astin, anteriormente citada, que se situava no mesmo endereço da Florapis e cuja sócia majoritária é a mesma pessoa física, verificou-se que na mesma data foi feito um lançamento a crédito da conta Banco do Brasil, referente ao pagamento de distribuição de lucro à sócia Helena Cristina Branco e referente ao lucro apurado conforme resultado no mesmo valor que foi consignado à conta Banco Bradesco da empresa Florapis. O que se pode concluir do acima é que foram feitos lançamentos artificiais na contabilidade da empresa, sem qualquer correspondência com a movimentação real ou ocorrida. Foram feitos apenas para dar aparência de licitude e fidelidade ao movimento real, sem, no entanto, haver respaldo quer pelas demonstrações financeiras emitidas pelos estabelecimentos bancários vinculados à Florapis, quer por comprovantes até então inexistentes. A argumentação apresentada não explica esse fato. No livro Razão ano 2004, escrituraram-se lançamentos a débito na conta caixa a título de empréstimos feitos pela sócia Helena Cristina Branco em 2 de fevereiro de 2004 e em 7 de abril de 2004. Mediante o termo de intimação foi a pessoa jurídica fiscalizada, intimada a comprovar a disponibilidade e efetiva entrega à sociedade dos referidos empréstimos. Todavia, estas provas não foram produzidas, embora tais valores tenham servido de lastro para os diversos pagamentos efetuados diretamente do caixa da empresa. Os ingressos no exercício de 2004 aumentaram a R$60.000, sendo posteriormente estornados parceladamente em 3 ocasiões, um total de R$50.000. Além disso, na conta Helena Cristina Branco lançou-se sem comprovação de débito R$10.000. Deixa eu parar um pouquinho só. Ok, Jorge, por favor, dá um pause. Constata-se a manobra contábil utilizada visando justificação. Diga, Zé. Desculpa interromper, mas nós estamos falando do Express. Sim. Tá, porque o voto que eu tenho aqui do Express, ele não tem uma coisa tão extensa como está o Jorge falando aí agora. Como não? Eu tenho aqui. Você tem aí? Então eu entrei no errado, porque o que eu Mas tenho você tem um? É Express 1, não é isso, Doc? Express, deixa eu ver. Express 1, isso. Porque eu tenho aqui, o relatório é curto, basicamente 2 folhas, e o voto tem mais 2 folhas. Não, então você está no errado, porque, assim, o que eu tenho aqui tem 13 folhas ao todo. O relatório tem realmente 2 folhas e o resto é a folha de voto. Senhores, alguém está... Em que página que está? Porque agora eu saí daqui e me perdi. Alguém pode me informar qual é a página? Você quer voltar lá? Ô Zé, Oi. você não acessou o do Halley?
Ah, pode ter sido, hein? Deixa eu ver. Mas você tá Express? Como é que entrou isso aqui? Acho que você tá no do Halley. Do Halley que é curtinho. Não. Walter, Não. Pode me falar qual é a página que tá agora? Porque eu me perdi. Página 11, presidente. 11. 11. Vamos ver. Tá, então vamos lá. Pode continuar, Zé? Perdão, pode continuar. Perdão. Por favor, Jorge. Tem que liberar o som, Jorge, desculpa. O seu som tá travado. Do calendário 2003, declarou possuir bens e direitos, em 31 de dezembro de 2003, no valor de R$224 mil. No quadro Declaração de Bens e Direitos do calendário 2004, informou a título de bens e direitos o valor de R$231 mil. Declarou ter oferido R$15 mil a título de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual simplificada. Declarou ter oferido R$192 mil a título de rendimentos isentos e não tributáveis. Analisando as informações acima, obtidas a partir das declarações de ajuste do imposto de renda pessoa física, constatamos que, apesar dos R$60 mil que a sócia Helena Cristina Branco teria usado para empréstimo à empresa Forapis, poderem, em tese, ser provenientes dos rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$192 mil, informados na declaração de ajuste anual simplificada, não houve comprovação, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da efetiva transferência dos recursos à sociedade, nem do seu estorno com o retorno dos recursos à conta da sócia, no tocante à origem dos recursos que porventura pudessem ser oriundos da renda e o patrimônio da outra sócia, e Deusuete Barreto Brandt, que vem a ser mãe de Helena Cristina Brandt, verificou-se o seguinte: em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, no calendário 2003, declarou possuir R$16 mil a título de bens e direitos. Na mesma declaração afirmou ter oferido rendimentos totais na ordem de R$19 mil. Em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, ano calendário 2004, declarou possuir R$26 mil a título de bens e direitos. Na mesma declaração afirmou ter oferido R$21 mil a título de rendimentos totais. Analisando as informações acima, é pouco provável, dada a limitação de recursos verificada, que esta sócia dispusesse de parte destes para viabilizar os empréstimos efetuados pela sócia Helena Cristina Brandt. Além disto, não houve, também, comprovação, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da efetiva transferência dos recursos à sociedade. Outro dado relevante diz respeito à formação de um fundo para futura distribuição de lucro. Foram feitos 5 lançamentos a crédito da conta caixa no total de R$278 mil em 2004 com a finalidade de futura distribuição de lucro. A conta do ativo criada para tal propósito foi crédito para futura distribuição de lucro. Nesta, observou-se o lançamento de mais um débito no valor de R$40 mil, sem a sua contrapartida, ou seja, lançamento a crédito, quer da conta caixa ou qualquer outra, evidenciando, se assim a inconsistência da escrituração contábil apresentada pela empresa. A argumentação apresentada não explica esse fato. Portanto, no final do exercício de 2004, foram contabilizados neste fundo um total de R$318 mil ainda. No período, foram a esta conta destinados mais R$109 mil. No curso da fiscalização, hora encerrada, foi a autuada intimada a comprovar a efetiva entrega desses recursos, identificando-se os respectivos beneficiários pelo termo de intimação fiscal. O contribuinte não forneceu documentação hábil que servisse como resposta. Assim, adoto a ratio decidendido o acórdão de impugnação. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. É com o voto. Jorge Limado de relator. Estão andando muito rápido. Último trecho do áudio não conta no voto. Eu tinha. Desculpa, o último terço do voto. No último trecho do áudio, os 10 segundos finais
não contando o voto, eu tirei, eu suprimi. Ah, você suprimiu? O finalzinho do áudio. Tá. Ok. Bom, então vamos lá, vamos aos votos. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker. O relator. Doutor Zé Renato. Perdão, presidente, pela interrupção, mas Imagina. voto com o relator. Não, eu acho que essas interrupções são importantes, porque às vezes passa desapercebido, eu estou fazendo, porque eu estou falando com outras pessoas, por exemplo, com o Paulo. Ok, agradeço a interrupção. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Bom, por mais uma vez, a questão, entendo, tem a parte de direito, mas é a questão fática, né? E me parece que ficou muito bem comprovado pela fiscalização a falta de disponibilidade financeira para fazer essas importações, né? De tal forma que... Não é isso, doutora Joia? Na verdade, presidente, é uma exportação. Tá bom, exportação, errei o nome. Mas o importante é que ele não conseguiu, ela não teria como fazer. Produzir para vender, né? Porque se é exportação, é produzir para vender, né? Corretíssimo, presidente. Ok. Então, negado o provimento por unanimidade. O item 3 da pauta é de relatoria do Dr. Walker, que já está com a palavra. Presidente, esses casos aqui, eles são bem parecidos com o que a gente já julgou agora, que o patrono fez a sustentação, né? É interessante porque separaram vários, né? Não, é que tem alguns pontos que diferem, né? Mas é que tem alegação em um processo que não tem no outro, você entendeu? Entendi. Eu acho que por isso que foi feita essa... Vai seguir o 3 mesmo, então? Segue o 3. Tá bom, então vamos lá. Até para não dar confusão, porque tem vários paradigmas. Vamos por partes. Vários paradigmas. Daí não pode... Essa luz em cima da tua careca tá ruim. Mas eu vou ter que... Vocês estão lembrando que tem uma bela de uma luz mas aqui? eu vou ter que, na hora do almoço, eu vou ter que tentar mudar a minha mesa. Eu não vou poder fazer isso agora. Não estou pedindo para... Só te chamar a atenção, porque o seu rosto fica assim, nublado. Mas isso aqui é a luz de Deus. Sou uma pessoa iluminada. É que ele quer ver o seu rosto direitinho, você não sabe, ele tá com saudade. Que saudade dessa barba. Vamos lá. Vamos para o julgamento? Vamos. Vamos porque o Miller não está aqui. Então, aqui é aquela multa regulamentar de 5 mil, né, pelo atraso na informação da embarcação, né? Certo. Então, aqui a gente tem a questão preliminar, que é a ilegitimidade passiva, nós já votamos. Certo. Tem uma nulidade por vício formal, que eu também estou afastando. Ele fala que o auto de infração não tem fundamento, e eu afasto essa alegação também. Eu falo que a motivação está lá no auto, e realmente está. E no mérito, ele não ataca o prazo também, tá? O mérito, a única questão no mérito é que tem um documento que ele apresentou ao setor aduaneiro, que ele no recurso, ele tentou intitular como se fosse um documento fazendo a retificação e alteração. E essa intenção dele, de tentar fazer isso, é para pegar as modificações que tiveram, né? E quando se trata de alteração e modificação... Tem retroatividade benigna. Só que esse documento, ele é um manifesto só das embarcações. Não é um documento retificando as informações anteriores. É um documento que ele prestou e aí eu ataco. Aqui eu falo que esse documento não é um documento de retificação. É apenas um manifesto que ele informou as embarcações que foram feitas, entendeu? Entendi. E aí, com base nisso, eu rejeito as preliminares e nego o provimento ao recurso. Repetindo, ele não ataca o prazo. A única coisa que ele ataca, ele fala que esse documento aí
é um documento de retificação, e aí ele tenta trazer aquele entendimento de que a retificação, ela não conta como prazo. Então é isso só, esses casos. Ok. Esse é o item 3. Esse é o item 3. Final Ok, 2009-34. Perfeito. Vamos passar para o doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a preliminar. No mérito, unanimidade de votos e negar o provimento ao recurso no termo do voto do relator. Esse mesmo resultado estou copiando para o item 4, item 5, item 6 e item 7. Agora, doutor Walker, temos o item 8, que é o 2009-77. É igual. É igual? Então, estou copiando o resultado para esse mesmo item, que também vai ser copiado para os itens 9, 10, 11, 12 e 13. Agora vamos para o item 14. É o final 2010, né? 10, isso. Perfeito, doutor Walker. Aqui ele tem uma preliminar que ele pede a aplicação de uma solução de consulta, a número 2. Certo. Que é justamente a que fala das alterações e retificações, né? Que aí não conta o prazo. E aí ele tem o mesmo documento, É o mesmo documento, só que aqui, nesse caso aqui, tem uma preliminar que ele pede a aplicação dessa solução de consulta, né? Então aí eu estou afastando. Tem preliminar também, né, doutor Walker? Oi? As outras também tem preliminar, não é essa, mas tem. Não, as outras tem também, mas não é essa, né? Entendi. É que essa daqui, além da preliminar de legitimidade... Entendi. Ele também pede a preliminar para aplicação da solução de consulta. Isso. Perfeito. Aí tem a preliminar de vício também, vício formal. Tá. O mérito também é igual. Eu afasto tudo, porque como não é documento de retificação, então eu falo que não é aplicável essa solução de consulta. Confunde com mérito, na verdade, né? Mas eu tratei a preliminar, porque ele trouxe preliminar disso daqui, então eu afasto a preliminar de aplicação dessa solução de consulta, e os demais argumentos são iguais também. Eu esqueci de falar, tem a questão da denúncia espontânea, mas aí eu aplico a súmula 126, tá? Eu estava achando esquisito não falar de denúncia espontânea nesses casos. No outro caso também tem, desculpa, eu esqueci de mencionar, mas aqui eu aplico a súmula 126, também não modifica nada. Aí eu rejeito também as preliminares no mérito anexo provimento. Ok. Eu separei os votos porque tem essa diferença, um tem uma preliminar, o outro não tem. Perfeito. Mas é isso, tá? Tá bom. Doutor Vinícius. Relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Corinto. Relator. Rafael. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, copio o mesmo resultado, que foi afastar a preliminar e negar provimento ao mérito. E esses aí... Até o 18. Ok, dá só um minuto que eu estou copiando. Se quiser, pode relatar o item 19, doutor Walker. O item 19 é igual ao item 3. Tá, tudo bem, perfeito. Então é o mesmo resultado. Também tem a preliminar, só que é outra preliminar. Não é a preliminar da solução de consulta. Não é isso? Isso. Perfeito. E aí vai até o item 23.
O item 24 também é igual ao anterior. Ok, então copie para os demais. Provavelmente quem separou esse lote foi deve ter sido o Paulo. Já não sei. Não, eu falo isso por causa desse detalhe, porque o Paulo é o mais preciso na análise das... Não que os outros não sejam, mas o Paulo eu sei que ele faz. O 24 exatamente é assim. igual ao 3? Oi? 24 é idem 3, é isso? O 24... Também, 24 é item 3. Tá. Tá. 40 e 41. Agora estamos no 42. Ao final, 2014, 60, né? 2014, 60. Perfeito. Presidente, aqui tem uma questão de concomitância. Tem uma concomitância? Ele ingressou em juízo questionando a multa, a aplicação da multa. Certo. Então, aqui eu estou mantendo a concomitância parcial, que já foi da DRJ, tá? Tá. E aí eu estou julgando aqui a ilegitimidade passiva, porque não é concomitante. Certo. O vício formal no auto de infração e a denúncia espontânea. Perfeito. Então, aí também é a mesma coisa. Na verdade, você vai estar afastando a preliminar e negando o provimento ao recurso. Mas eu conheço de parte, né? Não, você conhece de tudo. Porque se a concomitância já foi dado lá, você está negando o provimento. Tá, eu mudo aqui. Então, eu rejeito as preliminares e nego o provimento. Perfeito. Senhores, vou copiar o resultado para os demais. Eu só não entendi essa questão da concomitância. Concomitância por quê? Ele entrou com ação judicial questionando a multa, Corinto. Na verdade é uma associação que entrou, e ele faz parte dessa associação. Entendi. Não é. Mas então você não tem que conhecer parcialmente só? Não, porque... Explica aí. Foi objeto da DRJ. Oi? A DRJ julgou, ela falou sobre concomitância, e aí ele recorreu de novo, falando que não... Eu estou apreciando a questão da concomitância porque ele recorreu. Quando ele recorre, eu tenho que conhecer essa matéria. Entendi. Tá. A gente só não conhece quando está sendo suscitada pela primeira vez. Entendi. Tá? Agora, o 45, final 2014, 15. É igual. Igual ao que nós julgamos agora, 2014, 60. Então também tem a concomitância. Também tem a concomitância. Ok. Então estou copiando para os demais. 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Tá. Agora o 2014-97, que é o 52. Tá, esse aqui é um pouquinho diferente. Os casos anteriores, a DRJ analisou a concomitância e analisou a ilegitimidade, vício formal, tudo isso daí. Esse caso aqui, a DRJ não analisou nada. Não? Ela deu concomitância. Só que o contribuinte, ele se insurgiu contra a concomitância parcial, só que não se insurgiu contra a decisão da DRJ, que não analisou os outros pontos. Não, mas peraí, e nem podia, Walker, olha só. Porque, na verdade, se a DRJ só deu a concomitância, ele tem que se insurgir contra a controvérsia, que é a concomitância. O motivo determinante foi esse. Então, o que ele tem que fazer? Ele fala assim, não tem concomitância.
Não, mas é que tem matéria distinta, né? A ilegitimidade não é Não, tá, beleza, porque a concomitância aí não é total, é parcial. É parcial. Não, só, tá que no recurso dele, ele não pede nulidade da decisão da RJ porque não houve apreciação dessas matérias. Entendi. Ele simplesmente discute a concomitância aqui, só que ele não fala que aquelas matérias de legitimidade, denúncia espontânea, o vício formal, não Eu ia dar provimento só. É isso que eu estou fazendo. E aí, nesse caso, não tem nem preliminar. E aí eu nego o provimento. Eu estou conhecendo em parte... Por quê? Ora, se ele só recorreu da concomitância, você está conhecendo do recurso. É verdade, eu não sei porque eu coloquei. Então eu nego o provimento, eu arrumo aqui. Tu está negando o provimento. Isso, nego o provimento. Aproveitando, Vinícius, que ele está falando da nulidade, eu li aquele livro, né? Li umas partes mais do livro, dei umas estudadas sobre a questão das nulidades, lembra que a gente tinha conversado? E assim, fiquei convencido que deve ser tratado, a nulidade tem que ser tratada de uma maneira um pouquinho diferente. Quando a gente fala a nulidade de direito, cerceamento de direito de defesa e as outras nulidades. Quando está no cerceamento do direito de defesa, é aquela que tem que realmente ser alegada pelo contribuinte. As outras, a gente até pode dar de ofício. Assim, pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. Pelas leituras que eu fiz, inclusive, do livro que você sugeriu. Ou seja, na verdade, eu dei uma mudada no meu entendimento sobre a questão da nulidade no processo. Mas a gente chega lá. Doutor Vinícius, como o senhor vota? O meu ponto não era que... O meu ponto é que ela não sofre preclusão. Esse era que... Para mim, ela não sofre preclusão. Então, exatamente... Desde que não seja cerceamento de direito de defesa. E cerceamento de defesa, para mim, não sofre preclusão. Não, para mim sofre. Aquele livro, inclusive, não diz isso. Aquele livro, ele trata... Não diz isso. Especificamente da questão que eu te falei. Que, mesmo no novo Código de Processo, a dicotomia nulidades absolutas versus nulidades relativas ainda persiste. Essa dicotomia ainda existe. Sim, para casos... Aí ele trata de casos assim, por exemplo, incompetência... Basicamente, ele trata da incompetência do juiz. Realmente é uma coisa que não tem como. Mas vamos deixar isso para lá e vamos para esse caso aí que não tem nada a ver com a nulidade. Isso. Walker, aqui eu estou confuso com... Esse é o 2014-97, certo? Isso. Isso aqui não é concomitância total mesmo? Não, é parcial, né? Porque a matéria de ilegitimidade passiva, o vício formal e a denúncia espontânea não está sendo discutido na ação judicial. Mas aí, no final das contas, o que você decidiu aqui? Não, o provimento era reconhecer a concomitância, porque no final das contas ele tinha alegado que não era concomitância porque mandado de segurança e repetição de indébito e esse não era o caso. Ele chama a Lume a Lei 6.830, ele pede a aplicação da 6.830, ele fala que só acarreta concomitância, mandado de segurança, eu afasto isso daí. Então você reconhece a concomitância? Reconheço a concomitância, mas eu afasto essa alegação dele aí, da aplicação da Lei 6.830. Quer dizer, você nem analisa se há realmente... no objeto das ações, concomitância. Você aceita a concomitância pelo simples fato de que ele não tem razão quando ele fala que isso só se aplica a mandado de segurança e repetição de indébito. Isso. Né? Quer dizer, como o argumento dele foi esse, ele não quis... Ele não discute o mérito da ação judicial com a multa. Até esse ponto...
Foi muito bom você chamar, porque os outros lá ele discute, né? Ele fala que ele não fazia parte. Aqui ele traz esse argumento da Lei 6.830. Certo. Só que ele não discute que o objeto da ação judicial com a administrativa são diferentes, você entendeu? Ele só fala que como a Lei 6.830 só elenca algumas hipóteses e a ação dele não é mandado de segurança, então não acarretaria renúncia. Só que a nossa súmula, a súmula 1 traz que é qualquer ação que discuta. Então, aqui eu afasto o direito dele, nem entro nessa questão do objeto da ação, não. Então, eu nego provimento ao recurso. Estou com o relator. Ok. Com o relator. Doutor Jorge. Jorge, põe o som. Jorge. Como relator. Ok. Doutor Corinto. Não, Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Eu também voto com o relator. Beleza, esse aí foi o item... Tá, agora vamos ao item 57, que é o 2015-35. Esse aí, presidente, é igual o item 45. Tá, agora eu já me perdi. O 45 é o que tem o quê de diferente? Só pra gente lembrar. Porque já... 45 tem a concomitância. Tá. Parcial tem a... Perfeito, aí o resto é igual. O resto é igual. Ilegitimidade, vício formal, essas coisas. Ok. Então, estou copiando aqui, afastando a preliminar e negando o provimento ao mérito. Isso vai até os 60. Então, com isso, a gente fechou todos os dessa empresa. Em produtividade, hein? Ô, cara, monstro, hein? Parabéns, doutor Walker. O senhor é de uma eficiência ímpar. Vamos agora ver o quanto o Jorge vai ser também com essas borrachas. Você mais produtivo ainda. Parabéns, doutor. Eu não duvido disso, doutor Jorge. O senhor pode abrir, inclusive o senhor pode soltar o áudio. Só para lembrar, só uma coisinha, doutor. O primeiro foi retirado, né? 64 foi retirado de pauta a pedido da PFN, tá? Correto. Vamos começar no 65. Presidente. O senhor tirou o áudio. Estou esperando. Ok. Presidente, então, se me permite, os 4 são iguais. Na verdade, 3 são idênticos. Não é muito similar. E se o senhor me permite resumir, nos 4 casos, ele traz um recurso voluntário, matéria não alegada na manifestação de conformidade. Se o senhor quiser, eu salto óbvio. Aí o senhor não está conhecendo. Não estou conhecendo. Do recurso inteiro? Correto. Inclusive, nos processos de final 90, 89, em um momento, por favor. Tá, sem problemas. Obrigado. 90, 89, 09, se vocês abrirem o voto da manifestação de inconformidade, logo no começo do voto da manifestação de inconformidade,
perdão, o relator da TRJ chama atenção para isso, que ele não entrou no mérito. E agora ele quer trazer documentos, ele pretende juntar esses documentos para alegar o pleito dele, mas ele não trouxe esse assunto na manifestação. Entendi. E aí ele traz o assunto, que na verdade é o assunto correto, agora no recurso voluntário, é isso? Correto. O que ele quer. Então, o motivo determinante do indeferimento do despacho decisório não foi atacado na manifestação de conformidade. Correto. Só está sendo atacado agora. Correto. Tá. E a manifestação de conformidade, ela não conheceu o recurso? Bom, também isso não é problema nosso. O problema nosso é ver o recurso voluntário. Beleza. Então, o senhor não está conhecendo de nenhum dos 4, é isso? Exatamente. Então, tá bom. Posso passar, então, a colher os votos? Se o senhor quer fazer mais alguma observação? Não. Fico Então, tá. mal com a ordem das dúvidas. Se for tudo assim mesmo, o senhor está muito de parabéns. Bateu o ombro. Doutor Vinícius. Se for tudo assim mesmo, com o relator. Ok, doutor Vinícius. Doutor Walker. Só um minutinho só, por favor, que eu estou olhando aqui. Sim, sem problemas. Tem todo o tempo do mundo. Enquanto isso, eu vou falar com a doutora Amanda. Sim, presidente. Que horas que você costuma sair para o almoço? 12:00. 12:00, que são 11 horas aqui. Daqui a 15 minutos, é isso, né? Isso. Tá bom. Não, só para eu me programar, para eu pedir para você suspender a sessão, tá bom? Ok, então. Obrigado. Eu que agradeço. Eu fiz uma análise aqui, a impugnação dele traz parte teórica só, né, da questão do direito a crédito de PI, vamos dizer, uma tese doutrinária aqui, na impugnação, né, no ataque ao auto de infração, né. O que ele faz agora é em sede recursal, pelo que eu estou vendo aqui, né, aí ele traz cálculo, aponta eventual direito a crédito, ele traz toda a discussão. Então, eu acho que aqui, analisando aqui superficialmente, eu acho que houve uma inovação nas alegações recursais. Eu vou acompanhar o relator. Ok. Passo a palavra ao doutor Zé Renato. Ilustre Zé Renato. O relator, presidente. O senhor quer fazer alguma observação, doutor Zé? Não, o Dr. Walker, como sempre, bem pontuando as questões antes da gente, né? Em certas questões, ainda bem que ele é o primeiro aí, porque tem muita coisa que a gente acaba não vendo. Mas realmente é basicamente tese a manifestação. E aí a comprovação dos cálculos, nesse caso aqui, vieram todas no recurso e realmente não foram enfrentadas lá no início do contencioso administrativo, vamos dizer assim, que seria lá na impugnação dele, né? Então eu acompanho o relator. Ok. Doutor Corinto, cadê o Eu também acompanho. doutor Rafael? Também acompanho, presidente. Doutora Denise? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, NCU, negado, conhecimento, unanimidade, nos itens 65, 66, 67 e 68, em face da preclusão. Na verdade, nada mais aconteceu do que a preclusão consumativa, né? E com a preclusão consumativa, o que se operou aí foi a definitividade da decisão. Uma vez, quando opera uma vez operada a preclusão consumativa, aquela decisão lá atrás petrificou aqui no âmbito administrativo, não pode mais fazer nada. Infelizmente,
é o que aconteceu para o contribuinte. Ok, então votados o item. Opa, peraí que errei aqui. Sem cor. Sem cor. Botei no vermelho. Perfeito. Vamos ao item 65 da pauta. Depois de longos anos, doutor Rafael vai relatar, né? Há quase 6 meses que o doutor Rafael não... Não, presidente, não é o... Deixa eu ver o número do processo. Não é o 69, não? É o 69. Ah, 69. Foi 65. Tudo bem. Presidente... Você não começa a enrolar, não, Rafael. Porra. Não. Ok. Posso... Tá, presidente? O senhor está com a palavra. É um prazer ouvi-lo relatar. Esses processos são 5 processos da Corgraf. Eles são todos relativos a pedido de creditamento de IPI incidentes sobre matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem empregado na industrialização de produtos imunes isentos ou tributados à alíquota zero. Essa empresa, pelo que eu vi no processo, ela produz material gráfico, mas ela emite as notas com prestação de serviços e ela quer apuração de IPI. A DRJ entendeu que ela não poderia pleitear, ela não teria como provar o crédito de IPI pelo fato de que ela não tem sequer livro de apuração de IPI, nem emite nota fiscal de venda para que possa ser destacado o IPI. Só nota fiscal de serviço. E as notas estão juntadas aos autos, notas só de serviço, constando serviços gráficos. Então, esse é o relatório. Resumindo, okay. A questão... Vai passar o voto. Ok. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos legais, deve ser conhecido. Não há preliminares, a recorrente pretende que sejam reconhecidos os créditos de IPI sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados em industrialização de produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, sem, todavia, ter cumprido os requisitos legais para tanto, notadamente a manutenção do livro de apuração de IPI, notas fiscais de venda, sob a alegação de que tão somente presta serviço. Argumento que a verdade real deve prevalecer sobre o formalismo procedimental. Inicialmente, é necessário pontuar que, tratando de pretensão a créditos tributários, vigora a regra segundo a qual cumpre quem alega demonstrar os fatos alegados. Após a primeira análise do pedido de ressarcimento, a fiscalização requereu que a recorrente apresentasse notas fiscais em relação aos produtos industrializados ou comercializados, notas fiscais de novo, livro de registro de entradas, de saída e livro de apuração de IPI. A recorrente afirmou que não possui escrituração de IPI e os valores das notas de simples remessa são meramente simbólicos, e a fiscalização constatou que as declarações de IRPJ não há receitas de vendas de mercadorias, mas apenas prestação de serviços, razão pela qual entendeu que não era possível apurar qualquer IPI, eventualmente recolhida maior. Entendimento confirmado pela DRJ no acórdão sob exame. Partindo da premissa na qual no processo tributário prevalece o princípio segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega o fato, e tratando de pedido de ressarcimento, os fatos e os direitos são alegados pelo contribuinte, recai sobre a recorrente o ônus de demonstrar a existência do crédito, que no caso concreto, tratando de IPI, a princípio é o livro de apuração de IPI. Analisando-se os autos, é possível verificar que há tão somente perde compras, notas fiscais, prestação de serviço, DIPJ e DARF insuficientes para demonstração do direito alegado, nega o provimento do recurso voluntário, presidente. Ok. Doutor Coelho, tudo bem com o senhor aí, não? O senhor está por aí, não? O senhor sumiu? Doutor Vinícius. O relator. Ok, doutor Walker. Com o relator, e ainda que fosse, tem a súmula, né? Que produtos NT não gera direito a crédito, né? Tem a súmula CARF já também. Mas a gente não vai entrar nessa questão, né? Então, eu vou com o relator, só a título de informação, só. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Presidente, essa questão muitas vezes traz algumas discussões e debates relacionados àquela questão da empresa fazer esses impressos por encomenda.
né, já vai catalogar a marca da empresa que faz. Mas não é bem o caso aqui, e realmente não tem aqui a comprovação de créditos de IPI, né? Então, nesse caso, boto com o relator. Ok. Doutor Corinto, cadê o Corinto? Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado. Não tem preliminar? Eu não vi você falar de preliminar. Não tem preliminar. Ok. Então, são todos iguais? São todos iguais, muda o período. Tá, então eu estou copiando o mesmo resultado do 69 para o 70, final 2010, 52, 71, final 2010, 05, 72, 2010, 76 e 73, 2010, 11. Ok. Vou agora para o item 74 da pauta de relatoria do Dr. Vinícius, Jornal Correio da Paraíba. Deixa eu estar com a palavra, doutor. Vamos lá, isso aqui são embargos, tendo em vista suposta obscuridade e omissão na decisão embargada, uma vez que teria deixado de se pronunciar sobre a alegada decadência para a apuração do IPI controvertido e ainda se manifestado sobre preliminar de homologação tácita não ventilada na peça recursal. Esclareça-se inicialmente que o próprio sujeito passivo assevera em recurso voluntário que impõe reconhecer a homologação tácita do lançamento do qual resultou o saldo credor de IPI discutido nos autos. Note-se aqui que a recorrente utiliza o termo homologação tácita para se referir à impossibilidade de ser revisto o seu direito creditório. Como resposta ao argumento da recorrente, o aresto embargado assim se pronunciou. Aí tem aí um trecho do meu voto. Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o aresto recorrido analisa efetivamente a questão trazida em recurso voluntário, qual seja a impossibilidade de ser revisto o saldo credor de IPI após o prazo de 5 anos de sua apuração, na ótica da decisão embargada do âmbito de processos que envolvem compensação, inconfundíveis com o procedimento de lançamento. O prazo que há que se falar é aquele da homologação da compensação, ou seja, o intervalo de tempo de 5 anos que se inicia com a transmissão da DECOMP, para que o fisco analise o encontro de contas característico da compensação, incluindo-se, por óbvio, em tal escopo, a própria análise do direito creditório. Observa-se que, amparado na decisão de primeira instância, afastou-se efetivamente a questão da homologação tácita, segundo o prazo disposto no artigo 173 do CTN, uma vez que o caso concreto não diz respeito ao lançamento, mas à declaração de compensação, cuja análise de débitos e créditos está sujeita a prazo diverso. Nessa linha, entendo que a decisão embargada cuida de forma suficiente da questão preliminar da decadência, valendo-se naturalmente do emprego de outras expressões, como utilizou a própria recorrente ao associar decadência à homologação tácita do lançamento. Ainda assim, penso que cabe neste voto a evidenciação de alguns pontos subliminares ao voto condutor do acórdão embargado, a fim de trazer maior clareza àquela decisão. Nesse contexto, registre uma vez mais que, no caso concreto, enfim, aqui eu vou dizer o seguinte, que o caso concreto não versa sobre constituição do crédito tributário, não trata de lançamento, mas de simples análise de pedido de restituição, compensação, ressarcimento, compensação, no caso, e não se aplica nem os prazos decadenciais do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, nem do 173, parágrafo inciso 1, aplicando-se tão somente o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. E digo que não se aplica, mesmo no caso de considerar, por exemplo, o crédito, ele fala do saldo credor de IPI, teria para mexer nesse valor do saldo credor, teria que ser dentro do prazo de 5 anos. Se a gente fizesse esse tipo de pensamento, seria uma coisa esdrúxula. Aí eu falo aqui, por exemplo, a recorrente sustenta que o fisco teria até 31 de março para apreciar os créditos de IPI constituídos no primeiro trimestre de 2002. Imaginemos que o sujeito passivo tivesse apresentado em 30 de março de 2007
declaração de compensação com os referidos créditos. Nesse caso, se adotássemos a ótica da recorrente, o fisco teria apenas um dia para apreciar e questionar o crédito indicado na DECOMP. Evidentemente, tal tese não tem como prosperar. Como antes assinalado, ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a autoridade fiscal deverá examinar a existência e a extensão do direito creditório alegado, independentemente do período ao qual o mesmo se refira. A única restrição de caráter temporal à atuação do fisco, em caso de análise de declarações de compensação, é aquela concernente ao prazo para a homologação da compensação. E, neste caso, lembre-se uma vez mais, o prazo para a homologação da compensação compreende naturalmente o prazo para análise de débitos e créditos que a compõem. Enfim, eu acolho os embargos para sanar omissão, obscuridade da decisão embargada, não lhes atribuindo efeitos infringentes. Ok, senhor relator. Passo a palavra ao Dr. Walker. O relator. Dr. Jorge. Como relator. Perfeito. Dr. Zé Renato. Com o relator, presidente. Dr. Corinto. Esse caso é muito comum, reiterado, às vezes acontece. Eu tenho até um processo que ele diz o seguinte, aqui na decadência, o fisco não pode reabrir, fazer uma revisão, uma vez que está homologado. Mas, na verdade, eu estou até dizendo o seguinte, quem está fazendo isso é justamente o contribuinte, no momento que ele retifica a declaração dele. Não é o fisco que está revisando nada, é o próprio contribuinte que está fazendo isso. E o fisco só está dizendo, tá bom, então me mostra aí onde está a certeza e a liquidez do teu crédito. E aí é o prazo da homologação tácita que ele tem para fazer isso, né, para indagar. Acompanhe o relator. Ok, doutor Rafael. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator, então acordo os membros colegiados, unanimidade de votos, sem colher os embargos de declaração para sanar omissão, eu vou botar a barra contradição, né? Como está no voto do relator, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes nos termos do voto do relator. Ok? Então, com isso, votado o item 74, vamos ao item 75, e aí, com isso, a gente termina. Amanda? Sim. Esse é o último item da nossa pauta. Você quer que eu suspenda para você sair para o almoço ou você aguarda a gente votar esse último item? Não, pode voltar, sem problema. Então tá bom, agradeço a você. Doutor Corinto, passa a palavra. Perfeitamente, presidente. Esse é o Tecnogres. Isso. O Tecnogres. Presidente. Oi. Saiu o teu áudio. Teu áudio tá sem áudio. E o item 79? Item... Ah, é verdade, tem o item 79, é porque está no outro lado. Então são dois itens. Então vamos fazer o seguinte, Amanda. Sim. Vamos interromper a sessão e eu vou começar uma nova sem você, porque tem mais dois. Eu não tinha visto o 79. Muito obrigado, doutor. Ok, então eu vou interromper a gravação.